Seja bem-vindo a este canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, considere a opção de se inscrever. Ano novo se iniciando, vida nova, planos novos, mas deixa eu dividir com vocês aqui como que tá o meu escritório atualmente. Bom, em outros anos eu já mostrei aqui o que eu usava, o que eu não usava. Se você for buscar informações aqui no canal, você vai ver que eu mostrei escritórios em outros locais, no centro da cidade, escritórios com atendimento ao público. Mas para que você conheça mais a minha história, eu estou desde 2006 no home office. E eu estudei aí um período de 2016 a 2018 em ficar num escritório com atendimento ao público, assim, com um escritório convencional, né, num prédio comercial. Inclusive tem um vídeo aqui no canal mostrando exatamente onde era este escritório. E eu acabei não me adaptando com essa realidade de ter que levantar de manhã, trocar de roupa e ir para um ambiente trabalhar. Eu trabalho há muitos anos, né, como eu disse, desde 2006, dentro de casa. Então, antigamente eu morava num prédio onde eu era proprietário do apartamento em cima e era proprietário das salas comerciais embaixo. E aquilo ali era que nem trabalhar em casa, então eu descia de casa para o trabalho. E depois eu construí esta casa aqui, e só que quando eu construí essa casa ela é distante do centro da minha cidade. Ela fica cerca de 15 minutos. Eu sei que falar em 15 minutos para algumas pessoas que moram em grandes centros é praticamente uma piada, né? Porque as pessoas às vezes andam 1h30 para chegar no trabalho. Mas, de qualquer modo, eu não sou acostumado com isso. Então, quando eu mudei para cá, eu construí essa casa em 2016, eu fiz 4 quartos, né, 4 suítes na casa. E uma delas, quando eu pedi alguns detalhes para a arquiteta, eu disse, deixa esse quarto de baixo, esse que tem acesso à garagem, tu deixa ele meio que um home office, assim, que ele possa ter uma cama que vire cama e sofá, e outra que tem uma mesa de correr, né, para dar espaço quando abrir a cama. Naquela época, a desculpa para a arquiteta era que eu trabalhava à noite, né, fazia eventos sociais, e quando eu chegava eu não queria ir para o escritório fazer backup, eu queria fazer esse backup em casa. Tudo história. Eu já sabia, mais tempo ou menos tempo eu ia acabar aqui dentro. Mas isso aqui tudo era muito diferente, né? Não tem nada a ver da maneira que é hoje. Alguns móveis continuam sendo iguais. Por exemplo, esse painel do fundo ripado, não sei se dá para ver aqui, de qualquer forma vou botar um insert depois. Esse painel ele é de 2016, então olha as tendências. Hoje se usa muito esse ripado aqui. Na época, em 2016, 2017, eu vi esse material lá em Punta del Este, no Uruguai, e me chamou a atenção, e quando eu conversei com a arquiteta, ela colocou. Na época, a mesa também não era essa mesa, era uma mesa menor, inclusive ela curvou com o peso que usava no meio, ela não ficava nesta posição, ela ficava exatamente aqui, e o fundo era lá, né? Ou seja, aqui na minha frente, onde hoje eu tenho um armário para guardar equipamento, que já não é mais suficiente, eu já fiz dele pensando na época em aumentar o espaço para armazenamento de coisas, hoje já não é mais suficiente também. Vou botar um insert para você ver. Era um sofá-cama, né? Aquele que abre e fecha. Então hoje se transformou num depósito, num storage aqui para armazenar equipamentos. E vou dizer para você, não tem espaço para mais nada. Depois vou fazer um takezinho de insert para você ver enquanto eu estiver falando. Aqui do lado eu tenho um aparador, uma estante, não sei como chama esse móvel aqui. Eu sou da época da estante, né, antiga. Aqui também já era do projeto anterior e continua, e também serve como armazenamento de equipamentos e suprimentos. Ali também já existia. Este logo não era esse, era um logo antigo que eu coloquei, atualizei o meu logo no ano passado. Passei para essa versão mais LED, mais retrô, anos 80, que eu gosto bastante. As cores aqui também eu alterei, era outra cor, era um cinza, hoje tem um azul aqui, que eu não sei o nome desse azul, mas eu acho lindo. Também é uma coisa mais retrô, que está sendo muito usado nas construções, nos apartamentos de alto padrão hoje em dia. E voltando aqui para minha mesa, eu tenho uma lista de equipamentos que eu já estou usando, no mínimo, há 4 meses aqui, esses equipamentos. Eu tenho aqui um MacBook Pro na versão M1, eu vou colocar a descrição aqui da configuração dele. E eu também tenho um Mac Studio para produção aqui, que eu vou colocar a descrição aqui. Não é o mesmo Mac que eu coloquei o review aqui no canal, já é um outro Mac. Uso ele acoplado a 3 telas, 2 de 27 polegadas e uma
de 24 polegadas, essas duas de 27 são telas que eu utilizo da Apple mesmo, então na teoria é para ter uma boa qualidade, mas em contrapartida eu tenho uma tela lateral Samsung que eu uso especificamente para contraponto, ou seja, e é bem diferente. Quando eu olho uma coisa, tem que mais ou menos bater no outro lado. Software de edição, para quem me acompanha lá no Instagram, se você não me acompanha no Instagram, vai lá, @Márcio Torres. Eu já estou usando aí desde o ano de 2022, começo de 2022, o DaVinci Resolve. Mudei completamente, saí do Final Cut desde 2006 usando o Final Cut e eu fugi do Final Cut, né? Me obriguei a fugir e vir para esta plataforma que é tão evoluída perante os outros softwares de edição. Mas sim, a curva de aprendizado ainda continua me exigindo muito, né? Mas eu já evolui muito, estou fazendo inclusive curso profissionalizante baseado somente no DaVinci para me aprimorar muito mais, porque acredito fielmente que essa é a ferramenta do futuro, tanto que é usada hoje na indústria cinematográfica e principalmente aquela indústria que eu busco hoje, né, que é mais a publicidade, uma coisa mais voltada para a mídia de publicidade de alto padrão. Então eu estou me aperfeiçoando muito em relação a isso, buscando conhecimento de pessoas específicas que trazem diretamente conhecimento técnico sobre assuntos específicos, como por exemplo color grade. Eu não tenho intenção nenhuma de fazer curso de color grade para atender terceiros como color grade. Não, eu tenho intenção de aprender a fazer color para mim dominar também essa área, para que quando eu precise de última hora em um trabalho que não tem às vezes orçamento para contratar um colorista, ou até mesmo eu preciso fazer muito rápido numa viagem, eu consiga suprir a minha necessidade mantendo o mesmo padrão de qualidade. Obviamente tem produtos e tem trabalhos que a gente tem orçamento e tempo hábil para contratar um colorista. E alguns itens fizeram uma grande diferença aqui no meu home studio. Primeiro, eu tive que aumentar a mesa, né? Aumentando a mesa, o meu espaço aqui ele não é grande e eu não pretendo aumentar ele porque também não vejo a necessidade neste momento. Mas algumas coisas precisariam ser mudadas. Por exemplo, antigamente quando a mesa era menor, eu usava uma iluminação, essa por exemplo que está me iluminando agora. Eu estou usando aqui uma Amaran de 60 watts, ou às vezes usava uma Godox, tem o Godox também, mas de 60 watts. Mais um softbox e obviamente tenho que colocar uma girafa e um tripé. E isso me ocupava muito espaço, era um incômodo tremendo, sem contar que ficava feio pra caramba. Se eu mostrar pra vocês aqui agora como é que tá atrás da câmera, que eu vou mostrar, você vai entender o quão difícil é e o quão ruim é. Como o meu espaço é pequeno, meus tripés que eu uso no trabalho, os tripés grandes, são tudo coisas gigantes, muito ruim de manuseio, principalmente para um ambiente apertado igual é o meu. Então são itens que foram mudando aqui a minha maneira de trabalhar aqui dentro, principalmente me facilitou muito. Um deles é essa luz aqui da Sokani, que está aqui atrás. Por quê? Essa luz aqui, hoje ela dá a luz que eu preciso para fazer as lives, por exemplo, na outra plataforma lá como o Instagram e TikTok. Eu faço muita live no TikTok, voltado a outro assunto, a outros segmentos, mas eu faço live praticamente todo dia, então a luz está ali pronta para mim, é só pegar um controle e apertar. Inclusive eu vou fazer um review dessa luz aqui, porque eu acho um custo-benefício absurdo, simplesmente vale muito, cada centavo que essa luz aqui te entrega. Eu tenho outras luzes desse mesmo segmento ali, quadrada e tal, só que era mais antiga, inclusive também... Ah, não, era da Godox. Só que ela era cheia de pixels, assim, não era uma luz suave que nem essa aqui. Eu vou mostrar melhor essa luz aqui num review, vou fazer um review específico dessa luz, porque ela te entrega uma luz muito suave e para um escritório, para uma mesa, para quem precisa trabalhar com conteúdo online, que é o caso aqui, eu acho que ela atende super, super bem se tu for gravar tanto com câmera quanto usar o celular. A diferença que dá, tu usando isso aqui, por exemplo, para fazer uma live no celular e tu não usar, é uma coisa grotesca a diferença que as pessoas notam e notam muito. Outro produto que me facilitou muito também é o tripé que eu estou utilizando agora, que é um tripé da KIF Concept, que é um tripé leve, fácil de manusear, pequeno, transforma tanto num tripé alto, que é o caso agora, como num tripé baixinho. Então esse tripé também me auxilia muito quando eu tenho que produzir aqui dentro do escritório. Inclusive,
eu coloco ele pequenininho, eu diminuo o tamanho e coloco ele aqui em cima para me gravar quando eu gravo de lateral aqui. E os meus outros tripés, nenhum deles proporciona isso, porque todos eles são pesados, são grandes, são para câmeras pesadas. Como eu estou utilizando aqui uma Sony para fazer a gravação deste conteúdo, que é uma Sony 7S III, então é um tripé que me atende perfeitamente. Outra coisa também, esse bastão de LED que está fazendo esse recorte de luz lá atrás, que também é um bastão da Sokani, que eu tenho várias unidades aqui, utilizo algumas vezes para fazer, inclusive, trabalhos externos, para colorir o ambiente e tudo mais. Então são coisas que me agregaram muito aqui dentro do escritório por serem leves, pequenos e portáteis. Eu gosto demais desses produtos. Se eu não me engano, o bastão de LED, o X25, se eu não me engano, eu já fiz review aqui no canal. Se eu não fiz, eu acho que nem vale mais a pena fazer, porque é um produto que já tem um tempo de mercado, já deve ter versões mais atualizadas deste produto aqui. Mas essa luz aqui, apesar de não ser nova, é uma luz que eu super aprovo e eu nunca falei. Já está aqui comigo há alguns meses e eu nunca falei sobre ela. E acredito que para escritórios, para ambientes fechados assim e pequenos como o meu, ela é perfeita. Eu estou usando uma, mas eu tenho duas. Eu poderia colocar uma de cada lado aqui na mesa, melhoraria ainda mais. Como eu uso ela frontal e as minhas lives no TikTok são sempre no mesmo ângulo, acabo usando só uma para ocupar. Ah, um detalhe, que eu acabei de não citando, né? Ela tem um tripé próprio, que vem já com ela para prender na mesa. Então, isso aqui é o meu xodozinho do escritório para trabalhar com lives. Bom, já falei então do software de edição, né? Já falei dos meus computadores atuais, das minhas máquinas atuais de trabalho. Tô me iluminando aqui agora com uma Amaran, que eu tenho 4 versões dessa lâmpada aqui, mas eu não uso aqui dentro mais, ainda bem, aquela lá salvou. Eu utilizo hoje aqui somente aquela lá, essas outras vão para a rua. Tenho luzes da Aptor também, que eu já falei várias vezes para vocês aqui, mas não é o nosso intuito aqui falar sobre os equipamentos que eu uso na rua. Eu tô falando aqui especificamente o que eu uso dentro do escritório. E às vezes eu ainda gravo algumas coisas aqui dentro utilizando do Osmo Pocket na versão Creator, que às vezes eu acabo usando ele aqui. Utilizo ele muito para viajar. Quando eu vou viajar assim e não quero levar uma câmera e quero registrar esses momentos, eu acabo levando ele. Inclusive eu tenho uma viagem internacional agora, daqui alguns poucos dias, né? Bom, não sei quando que você vai estar assistindo esse vídeo. Tem uma viagem agora para próxima. Hoje eu estou gravando em janeiro. Hoje é dia 5 de janeiro. Então eu tenho uma viagem próxima internacional e vou levar o Osmo. Talvez eu vou levar um Mini 3 e o Osmo, nada além disso. Talvez leve a Sony também, mas eu não vou levar nada de coisa grande. Eu não vou levar o meu drone grande. Eu tenho umas iluminações, uns acessórios para usar em grandes produções, que eu ainda vou fazer vídeo para dividir com vocês. Espero que você tenha gostado do meu setup de edição 2023. Se eu tiver que trocar alguma coisa em 2023, talvez eu vá atualizar uma das telas aqui. Talvez, não sei ainda, não sei. Talvez aquela tela lá da Samsung que eu falei, aquela 24 polegadas, talvez eu venha comprar uma tela específica que o pessoal usa aí para edição de vídeo, né, como monitor de referência, de fato, um monitor de referência fiel às cores e o que precisa um colorista de fato entender. Talvez seja isso, mas não é uma prioridade para mim, não está na minha lista de prioridades para 2023. Minha lista de prioridades para 2023 é estar aqui conversando com vocês, trazendo cada vez mais informação, trazendo aí esses anos de experiência que eu tenho neste mercado, tudo que eu já vivenciei, tudo que eu já quebrei a cabeça para chegar até aqui, como que eu, localizado numa cidade de interior, consigo atender o Brasil e tendo comigo aqui, muitas vezes, equipamentos que só vai conseguir com locação em grandes cidades, né? Tem gente que mora em grandes centros que não tem nada dos equipamentos que eu tenho, loca tudo, e não estou dizendo que está errado ou que está certo. Eu não tenho como fazer isso porque eu moro distante de capitais. Morando distante de capitais, acabo que eu tenho que ter as coisas comigo, não tem como eu não ter. Grandes mudanças você verá por aqui, com certeza. Fisionomia, principalmente, você vai ver uma grande mudança ao longo de 2023. Eu estou aí num processo que você vai entender ao longo do tempo, né, o que vai acontecer. E, bom, isso aí são assuntos que você vai notar ao longo de 2023. Bom, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, não deixa de comentar, tira suas dúvidas, tem
uma galera que tem muita dúvida, principalmente se tratando de software de edição, se tratando de hardware, né, do que eu uso de fato, o que atende, o que não atende. Hoje, para você ter noção, essas máquinas que eu atendo, que eu uso aqui, todas elas eu consigo editar até arquivos de RAID, arquivos em altíssima resolução. Tem dúvidas? Deixa aqui nos comentários que, se essa dúvida for relevante, eu gravo um vídeo e explico para todos vocês. Um abraço para todo mundo, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo, por favor, comenta, porque é muito importante. O teu comentário, o teu feedback, ele significa que tu te interessou no canal ou que tu tem dúvidas, e isso gera mais conteúdos para vocês aqui no nosso canal. Vai lá no Instagram, me segue, @Márcio Torres, no TikTok também, só que o TikTok, eu já deixo o alerta aqui, o TikTok ele é de outro segmento totalmente aleatório do que você vê aqui. Lá eu tenho opiniões políticas no TikTok. No Instagram, totalmente profissional e vida pessoal. E aqui nós temos esse canal mais misto, onde eu trago a minha família, onde eu trago as viagens, onde eu trago o meu trabalho, onde eu trago os bastidores do meu trabalho. Eu gosto muito de bastidores. Eu sou um consumidor nato de bastidores. Eu tô sempre catando bastidores na internet de grandes produções, por isso que eu trago as minhas médias e pequenas produções também para dividir com vocês, porque eu sei que, assim como eu gosto, tem outras pessoas que gostam, e principalmente tem gente que está abaixo do meu mercado e gosta de ver como é o meu mercado, que está um degrau acima, assim como eu gosto de ver o mercado maior, que está acima de mim ainda, e obviamente o meu mercado é minúsculo perto do mercado da indústria do cinema. Vamos lá, um abraço para todo mundo, feliz 2023, vamos para cima, porque é tudo nosso.